Então, hoje, essa semana, nós estamos compartilhando a partir das referências que estão no livro de Salmos, né? Estamos no Salmo de número 2 e o nosso tema hoje é confie na soberania de Deus, encorajamento e esperança no Salmo de número 2, né? Então nós vamos mergulhar hoje nessa passagem, no Salmo de número 2, essa passagem que é tão poderosa, né? Que nos fala sobre a soberania de Deus e o reinado do seu ungido. Vamos ler então a passagem, né? Nós estamos lendo na nova versão transformadora, né? E o texto do Salmo de número 2 diz o seguinte: por que as nações se amotinam e os povos conspiram em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. De seu trono nos céus por-se-ão a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no seu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu quebrarás com vara de ferro e a despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aleluia. Salmo de número 2. Glória a Deus. Querido, esse salmo de número 2, ele é constantemente atribuído ao rei Davi. E ele é visto, na verdade, como um salmo messiânico, ou seja, um salmo que faz referência ao Messias. E ele profetiza aqui, na verdade, o reinado do Messias. Ele reflete para nós, na verdade, ou seja, um período de conflitos, de conspiração entre as nações ao redor de Israel contra o reino de Deus e do seu ungido. O Salmo, ele mostra, na verdade, a futilidade dos esforços humanos em se opor ao plano divino e a certeza da vitória do Senhor estabelecida por Deus, ou seja, a vitória do rei, a vitória daquele que, na verdade, é estabelecido pelo Senhor, o rei, o Messias em si. Ou seja, ele mostra, na verdade, que os esforços humanos, que quando nós olhamos, na verdade, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos que o homem, na verdade, quantas das vezes o homem trama contra Deus, o homem se levanta em oposição a Deus, seja na sua forma de pensar, na sua forma de agir, e o salmista está dizendo para nós, está mostrando para nós que isso é fútil, isso é inútil. Por quê? Porque o Senhor governa sobre todas as coisas. O contexto histórico envolvido aqui é essa promessa de Deus de estabelecer um reino eterno através da linhagem de Davi, culminando, na verdade, no reinado do Messias. Ou seja, é um salmo messiânico, mas que tem um caráter também escatológico, ou seja, que aponta para o futuro, que aponta, na verdade, para esse governo messiânico, né? Então, ou seja, quem são os personagens que estão envolvidos aqui, né? Ou seja, durante esse período aqui, Davi, ele estava lidando, ele estava lidando com muitos conflitos, com rebeliões das nações vizinhas e tudo, e este salmo reflete exatamente essas tensões. Agora, diante das tensões, diante dos problemas, nós vemos que Davi, na verdade, mantinha sua confiança no Senhor, né? Os personagens demonstrados aqui, ou seja, Deus, né? Ou seja, o soberano que ri, zomba das conspirações das nações. É o ungido, né? Ou seja, o Messias, esse rei estabelecido por Deus em Sião. E, ou seja, as nações e os governantes, que são aqueles que se opõem ao plano de Deus, que conspiram contra o seu ungido. Então, ou seja, esse é o pano de fundo, esse na verdade são os personagens aqui e as motivações de cada um deles.
a mensagem principal do Salmo 2, na verdade, então é o que? É a soberania de Deus sobre todos, sobre as nações, e a certeza, na verdade, que por causa dessa soberania, da soberania de Deus, ou seja, esse governo de Deus, ele é inevitável, ou seja, as promessas de Deus vão se cumprir, ou seja, Deus cumprirá as suas promessas, mesmo que haja oposições, mesmo que haja dificuldades. O salmista, na verdade, ele nos encoraja a ter fé, ou seja, nessa soberania de Deus, nesse governo de Deus, ou seja, e confiar de fato que esse governo será estabelecido. Ou seja, muitas das vezes nós olhamos para aquilo que está em volta de nós e nós, ou seja, percebemos que as coisas estão fora do controle. Querido, presta atenção, pode estar fora do controle da nossa perspectiva de vista, ou seja, do nosso ponto de vista, mas o Senhor, ele está no trono e dele não se ausenta, ou seja, ele está no controle de todas as coisas. A mensagem do Salmo 2, ela é importante para nós hoje. Por quê? Porque ela nos lembra de dar atenção ao Senhor e de perceber, na verdade, que apesar das tribulações, das oposições que nós enfrentamos, Deus está no controle. Eu não sei você, mas quantas das vezes nós passamos por tribulações, por lutas, por dificuldades, por problemas que batem a nossa porta o tempo todo. Ou seja, às vezes você fala assim, mas aonde está Deus, querido? Deus está no trono e dele não se ausenta. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele está, na verdade, regendo todas as coisas, e a nossa confiança precisa estar nele. Nós podemos confiar de fato. O salmista afirma isso para nós, que o plano do Senhor, que os propósitos de Deus, eles vão prevalecer, e nós somos chamados, na verdade, a fazer o que? A adorar Ele e nos refugiar nele. Ou seja, o mundo pode estar em tribulação, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo desse governo, nós estamos debaixo, na verdade, do governo do Senhor, e Ele continua reinando absoluto sobre todas as coisas. Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse texto para nós hoje? A primeira delas, a confiança na sabedoria de Deus. Ou seja, quando nós enfrentamos, por exemplo, desafio no trabalho, seja por injustiças ou pressões, nós devemos nos lembrar que Deus, ele está no controle e que Ele tem um plano para as nossas vidas. O verso 4 do Salmo 2 diz o seguinte: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Ou seja, Ele de fato governa. Pode haver oposição, pode haver dificuldade, pode haver perseguições, querido, mas o Senhor é contigo, o Senhor cuida de você, o Senhor, na verdade, Ele tem prazer na sua vida. E a pergunta que você precisa fazer é o seguinte: olha, como na sua vida, ou seja, na sua agenda, na sua maneira de viver, você pode, na verdade, ou seja, buscar estar mais próximo dele, estar, na verdade, experimentando mais dele. Como que você pode confiar mais nessa soberania de Deus diante desses desafios que você está enfrentando, querido? É você, na verdade, permanecer em paz, confiar, na verdade, ou seja, estar seguro que apesar daquilo que os seus olhos veem, apesar das percepções, daquilo que você sente, o Senhor continua no controle. Pastor, mas como que é tão difícil isso? Difícil é porque muitas das vezes nós mantemos aquela tensão de vivermos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A palavra de Deus, ela está liberando sobre nós nessa manhã uma palavra de fé, ou seja, você precisa crer no controle de Deus, você precisa crer na soberania de Deus, você precisa perceber que apesar das circunstâncias, Ele permanece no controle. Uma segunda aplicação, na verdade, é buscar orientação divina diante das suas decisões. Ou seja, você é exposto a decisões o tempo todo, você é exposto a fazer escolhas, na verdade, o tempo todo, em momentos de decisão, querido, talvez como mudar de emprego, fazer um grande investimento. Ou seja, você deve buscar a orientação de Deus, ou seja, na sua palavra, você saber o seguinte: olha, você pode ter ótimas ideias, você pode ter, na verdade, uma sabedoria para tantas coisas, mas quem está no governo de todas as coisas é o Senhor. É você submeter a Ele as suas decisões
decisões, ou seja, as pessoas podem dizer A, B, C, D, as pessoas podem te pressionar, mas a sua confiança precisa estar no Senhor. O que pode fazer o homem a você se Deus está no controle? Meu querido, presta atenção. Pare de tentar fazer as coisas do seu jeito, na força do seu braço. Confia no Senhor, porque Ele está no controle. Ou seja, Ele na verdade, ou seja, aqueles que tentam mal contra você, que tentam fazer, que te pressionam, que te maltratam, que te, na verdade, ou seja, colocam você nessa cadeia de necessidade de aprovação, presta atenção, deles, apesar de humanamente você perceber, mas eles têm autoridade, eles podem me prejudicar, podem fazer isso, aquilo outro, querido, eles não podem fazer nada que o Senhor não permita. O Senhor está no controle de todas as coisas e nós podemos, na verdade, crer nisso e nos posicionarmos. O verso 11 vai dizer o seguinte: adore o Senhor com temor, exulte com temor, por quê? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ou seja, confie no Senhor, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Ou seja, submeta a Ele, ou seja, separe, na verdade, e coloque diante dEle. Por quê? Porque a resposta vem dEle. Uma terceira aplicação, na verdade, é encontrar refúgio e segurança em Deus. Maldito o homem que confia no homem, é o que diz a palavra de Deus. Quantas das vezes você se frustra, você cai, você na verdade passa problemas e dificuldades, por quê? Porque você está confiando naquilo que as pessoas te prometeram. Querido, os homens vão falhar, os homens na verdade vão ser negligentes, os homens na verdade vão na verdade trazer dificuldades para você, porque você está colocando a sua confiança nele. Encontre o seu refúgio e segurança em Deus, porque Ele na verdade está no controle. Em tempos de incerteza, mudanças familiares ou problemas de saúde, querido, nós podemos na verdade encontrar refúgio e segurança em Deus, confiando nas suas promessas, permanecendo na presença dEle, adorando a Ele, estando diante dEle. O verso 12 do Salmo 2 diz o seguinte: como são felizes todos, presta atenção, como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqueles ou seja, que se guardam na verdade no Senhor, que reconhecem o problema, sabem das dificuldades, mas sabem que há uma ordem superior e se posiciona nele. Aleluia! Nós podemos na verdade confiar no Senhor. E o desafio que a palavra traz para nós hoje, ou seja, quais são as áreas que você pode buscar mais de orientação a Deus para aplicar esse princípio? Eu te respondo, todas as áreas, mas eu te pergunto o seguinte: quais são as áreas de tensão que você está vivendo hoje, que você precisa colocar isso diante do Senhor, que você precisa na verdade, ou seja, apresentar isso ao Senhor? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 25 e 26, nós vemos que os apóstolos na verdade, eles citam essa oração, eles citam esse salmo, fazendo dele uma oração, reforçando na verdade essa confiança na soberania de Deus. Quando nós vamos para o Apocalipse, no capítulo 19, o verso 15, lá o texto descreve o reinado de Cristo, ecoando na verdade, ou seja, essa autoridade mencionada no Salmo 2. Outro exemplo, na verdade, de um salmo que traz essa realidade, ou seja, messiânica, é o Salmo número 110. Ou seja, é um salmo messiânico que confirma, ou seja, a certeza do reinado do Messias. Ou seja, a palavra nos garante, o Senhor está no controle de todas as coisas e nós podemos confiar nele. O que nós aprendemos hoje, querido? Nós precisamos, olha, de fato, nós precisamos entender, compreender e nos submeter à soberania de Deus. Deus, na verdade, Ele está no controle, independente das conspirações humanas. Presta atenção, conspirações humanas. Quantas coisas são tratadas em oculto, quantas coisas são tratadas longe dos seus olhos e dos seus ouvidos, você não sabe, mas o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de todas as coisas e você pode de fato confiar nele, encontrar refúgio e segurança nele. O que pode fazer os homens contra você se o Senhor é contigo? Querido, em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. Tenha confiança, na verdade, na soberania divina. Ou seja, isso é fundamental para enfrentarmos os desafios na nossa vida. Ou seja, enfrentar esses desafios com fé e coragem é fundamental para que nós possamos confiar no Senhor, para que nós possamos, na verdade, ou seja, ter clareza disso.
Querido, eu creio, Deus está na verdade alinhando, ou seja, todas as situações, Deus está no controle, e o que eu e você precisamos fazer, nós precisamos crer, e a nossa fé na verdade ela não é demonstrada apenas por aquilo que nós falamos. A Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei, ou seja, você deve declarar, você deve falar da sua fé, mas você deve se posicionar em fé, você deve agir por meio da fé, você deve na verdade, ou seja, é pisar na água, é ter um passo de coragem, na verdade, é ir contra o senso comum, mas confiar de fato no Senhor. Pastor, mas vão vir dificuldades, vão vir problemas, vão, essa é real, é verdade, é assim mesmo, mas o Senhor está cuidando de nós, o Senhor cuida de você, e esse na verdade é o teste que muitos são reprovados, e é por isso que às vezes não avançam, por isso que não saem do deserto, por isso que não saem das dificuldades. Por quê? Porque são reprovados, porque continuam dando um jeitinho para Deus. Não, querido, confie no Senhor, Ele é que te guarda, Ele é que te direciona, Ele é que caminha com você, querido, em nome de Jesus. Tenha fé naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Querido, nós vamos encerrar este momento aqui, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você neste momento, né? Talvez você está diante de decisões, talvez você está diante de um momento assim chave na sua vida. Querido, o Senhor te conhece, o Senhor sabe o que você está passando, e eu afirmo, Ele está no controle de todas as coisas. E deixa eu te falar uma última coisa: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que o seu raciocínio, mesmo que a sua forma, que a sua maneira de pensar, ou seja, isso não caiba lá dentro, ou seja, não pode, querido, mas pode, porque Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Amém? Ora comigo agora em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor, ó Deus amado, manifesta o teu poder nas nossas vidas por meio da tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por esse ensino, ó Deus, que nós encontramos, ó Deus, no Salmo de número 2. Nos ajuda, Senhor amado, a confiar na tua soberania, a buscar o refúgio no Senhor, Pai, para que nós possamos te adorar com temor e reverência, Deus, que nós possamos, ó Deus amado, nos relacionar com o Senhor, ó Deus, de fato, crendo nas promessas, crendo que o Senhor está conosco, crendo, Deus amado, que o teu plano, Deus, é melhor do que o nosso, que o teu plano prevalecerá. Pai, nos ajuda nesse tempo, Pai, em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, manifesta agora o poder do Senhor na vida dos teus filhos, honra, Senhor amado, atitudes de fé, decisões de fé que são tomadas neste momento, neste tempo, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Oh Espírito Santo, ajuda os teus filhos, ajuda agora, Senhor amado, em nome de Jesus, revista-os, ó Deus, de coragem, de sabedoria, Deus amado, de direcionamento da parte do Senhor, ó Deus, para que eles possam viver aquilo que o Senhor planejou para eles. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado porque o Senhor está conosco e o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Jesus, nós cremos, ó Deus, no que a tua palavra diz. Por isso, ó Deus amado, nós choramos, por isso nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, as nossas guerras, as nossas lutas, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus, nos fortalece nesse tempo, Pai, para que possamos viver os teus planos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.